Olá, eu me chamo Daniele Kran, sou psicóloga, possuo doutorado em Psicologia da Educação e gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito de como ensinar as medidas preventivas às crianças, a seus filhos e filhas, né, nesse momento em que nós estamos vivenciando aí essa situação de confinamento social. Então, uma questão importante, além do ensino dessa prevenção, é nós discutirmos com os nossos filhos e filhas a respeito da necessidade do isolamento, né? Então, explicar para eles o porquê de nós estarmos fazendo o isolamento social é uma questão que é bastante importante e que algumas famílias às vezes consideram que os filhos já estão entendendo aquilo que está sendo colocado como uma necessidade. E nem sempre isso acontece. Então, muitas vezes aumenta muito o nível de estresse das crianças e adolescentes nesse período, justamente por elas não estarem compreendendo exatamente a necessidade de tudo aquilo. Embora elas tenham ouvido nos meios sociais, né, a necessidade do fique em casa, às vezes precisam se distanciar de pessoas que são muito importantes, né, em algumas situações aí, cuidadoras ou avós, em algumas situações pais, né, mães por estarem com alguma comorbidade. Então, não negligenciar esse tipo de explicação, não achar que a criança, não pressupor que a criança está compreendendo aquilo, mas buscar meios de fazer com que seu filho e sua filha realmente possam expressar essas questões, possam conversar com a família a respeito disso e que vocês possam de fato conseguir garantir com que a criança compreenda a necessidade da questão do isolamento nesse momento. Uma outra questão que eu acho que é importante é nós adaptarmos o ensino de novos comportamentos para as crianças nesse período. Então, a criança compreende que ela precisa lavar a mão, já era algo que ela fazia, por exemplo, no ambiente escolar, antes de fazer sua refeição, ou depois que vinha do recreio, mas a gente está observando que tem uma metodologia distinta, né, muito mais acurada da lavagem das mãos nesse período, e é importante que a criança seja ensinada a fazer essa prevenção corretamente. Né? Além de explicar para ela a importância disso, é explicar, ensinar, garantir que ela tenha compreendido o como se faz. Então, uma dica legal que eu acho que pode ajudar aí pais e mães, inclusive de filhos mais pequenos, né, principalmente de filhos mais pequenos, é você fazer com que a criança manipule tinta nas mãos, né, e deixe a mãozinha suja e mostre como fazer a lavagem, né, corretamente da mão por completo. Tem vários tutoriais aí que podem ensinar isso, a gente acho que já está cansado de ver, mas é importante garantir que seu filho e sua filha de fato estejam cumprindo, estejam aprendendo esse novo comportamento. Então, à medida que a criança vai lavando as mãozinhas, você vai dando as orientações de como fazer, vai dando as dicas de como fazer, e para que ela possa perceber, você pode fazer uma analogia da tinta com o vírus, e que ela possa perceber de fato que ela precisa ter uma lavagem mais cuidadosa, mais acurada nesse momento. Mas é importante a gente, de fato, poder ensinar isso para a criança e garantir, principalmente nas primeiras vezes, que ela está conseguindo cumprir essa lavagem mais primorosa, né? Você realmente acompanhar esses primeiros momentos e fazer com que, de fato, ela consiga executar essa tarefa da melhor maneira possível. Então, uma outra questão é a utilização do álcool, né, do álcool em gel 70, quais são as ocasiões em que ela precisa usar, se ela estiver utilizando máscara em alguma ocasião especial, explicar como é que utiliza, os cuidados do fechamento. Então, isso tudo é algo que a gente não pode simplesmente pressupor que a criança está compreendendo, mas que precisa ter uma orientação específica por parte dos pais, dos cuidadores ou de quem quer que esteja acompanhando a criança nesse momento. Uma outra questão que é importante, que os organismos mundiais de saúde têm recomendado, é a questão de, se você estiver em um ambiente público, né, você levar o antebraço à região da boca e do nariz,
para que possa, no momento de espirrar ou de tossir, então para que isso realmente evite aí um ambiente de maior contaminação. Bom, esse primeiro vídeo, o objetivo era esse, era a gente conversar um pouquinho sobre isso, e desejo que todos fiquem bem, que quem puder fique em casa e que nós possamos realmente passar dessa situação e ter alguns aprendizados a respeito disso. Fiquem bem, recebam meu abraço virtual.